Bem, quando você vai começar a investir em ações, um ponto essencial para esse seu processo de começar a investir é entender como analisar e como escolher boas empresas para você aplicar o seu dinheiro. Então no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como analisar uma ação. Fala investidores, então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui umas coisas que eu mais gosto de falar, principalmente o povo que tá lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, que lá tem conteúdo todo dia, @MatheusGuzmão. Mas bem, eu gosto muito de falar de análise de ações, quem me acompanha aqui há um tempo a mais sabe. E hoje eu vim trazer um vídeo, né, um pouco mais atualizado. Eu tinha feito um vídeo sobre análise de ações há bastante tempo atrás, mas eu vim trazer esse vídeo aqui para ser mais objetivo e também trazer aqui 3 passos simples que você pode estar fazendo aí para analisar uma ação e escolher se de fato essa empresa é boa em relação às concorrentes do seu setor, se é uma empresa ruim. Então de fato trouxe aqui um passo a passo simples, que eu aplico esse passo a passo quando eu vou analisar uma empresa, porém claro, né, eu vou simplificar aqui, principalmente para você que está começando. Então eu fiz aqui o jeito mais simples para você entender como é que você pode estar fazendo essa análise. Antes de eu ensinar aqui de fato como você analisa uma ação, peço que você já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. E pelo incrível que pareça, mais de 70% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos aqui no canal. Então se inscreve aqui para não perder mais nenhum conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Bem, imagine que você vai se tornar sócio de um negócio físico. Então você vai querer trabalhar um novo negócio que você é sócio. Se você vai querer trabalhar nesse negócio, primeiramente você tem que, obviamente, saber o que essa empresa faz, você tem que decidir como ela vai ganhar dinheiro, onde vocês vão atuar. E a mesma coisa ocorre quando você vai investir na bolsa. Então o primeiro ponto é você entender o negócio da empresa, porque não adianta você investir em ações com a mentalidade que você vai estar comprando um código. Muita gente acha que é isso, me diz uma ação que vai subir, o código, isso e aquilo, mas não é assim. Você vai estar investindo em uma empresa e se tornando sócio de uma empresa comprando uma ação. Então você tem que analisar com cautela, tem que ter calma, tem que entender como essa empresa funciona, como ela ganha dinheiro, para você não chegar lá, ouvir uma diquinha aqui, outra diquinha ali, comprei essas ações, aí chega lá e perguntar, você sabe o que essa empresa faz? Não sei. Não sei. Então é essencial para você ser um investidor bom, né, para você ter convicção no que você está fazendo, para em momentos que a bolsa cair você ter uma segurança das ações que você tem. Primeiro ponto, você tem que entender esse negócio, porém você entende pelo site de relações com investidores de cada empresa. O site de relações com investidores é um site que toda empresa que está na bolsa de valores é obrigada a ter. Então, sei lá, você quer analisar a Ambev, você pesquisa no Google, é muito simples de achar. Ambev Relações com Investidores. O primeiro site sempre vai ser esse site de RI. Lá você vai ter todas as informações sobre a empresa descritas pela própria empresa. Então toda empresa da bolsa tem uma área só dedicada a relações com investidores. Então lá nesse site vai ensinar como a empresa funciona, qual é a forma de que ela ganha dinheiro, onde ela atua, como ela atua. Então você consegue aprender de fato quais são as atividades chaves desse negócio, qual é a estratégia dele, que também várias empresas mostram de fato com transparência qual é a estratégia de negócios deles. Então você lendo o site de RI, você vai aprender muita coisa sobre a empresa e você já pode se encantar aí de fato com a empresa. Então você pode, sei lá, não entendi como essa empresa funciona pelo site de RI. Simples, é só você não investir nesses tipos de empresa. Porque segundo Warren Buffett, que é o maior investidor da história, existem 3 tipos de empresas: as empresas que você deve investir, as que você não deve investir e as que você só não deve analisar, que você deixa de lado. Essas que não se devem analisar são as que são muito difíceis de entender. Então se você não compreendeu tudo ali lendo o site, se você acha que ela pode ter riscos muito altos, só lendo isso, esse site de RI, você já pode descartar essa empresa e partir para outras que você acha mais fácil. Porque investir você tem que estar entendendo tudo sempre. Se você não entender alguma coisa que você quer investir, é só você não investir. Simples assim, porque é melhor do que você correr um risco desnecessário. Outro ponto que você deve ver no site de RI, além de entender, né, a operação do negócio, como eles fazem dinheiro, como eles atuam e onde, né, caso, sei lá, seja Carrefour, você tem que entender onde o Carrefour tem lojas e tal, essas coisas assim mais abrangentes que você tem que saber quando você vai virar sócio de uma empresa. Também é interessante você saber quem está por trás desse negócio, quem está tocando esse negócio. Afinal, você vai se tornar sócio, então você vai estar confiando o seu dinheiro a algumas pessoas para gerirem. Claro que você, quando você compra uma ação, você não vai estar dando esse dinheiro para o caixa da empresa e eles vão usar. Mas você vai estar se tornando sócio da empresa, que já tem um caixa e que vai ter pessoas por trás gerindo esse dinheiro, decidindo o que a empresa vai fazer, como ela vai atuar
em tal trimestre. Então é importante você saber minimamente quem está por trás. Então no site de RI também tem sempre lá uma parte governança, e sempre vai ter os nomes de quem está na governança, de quem está no conselho também, que o conselho é um ponto bem legal, que é basicamente um meio com um grupo, pode falar assim, de algumas pessoas já experientes, às vezes de acordo com o mercado dessa empresa, experientes no mercado financeiro também, que geralmente se reúnem em uma reunião para debater ali sobre as próximas atividades da empresa. Então é muito interessante você ver os nomes dos diretores, os nomes dos conselhos e simplesmente pegar aquele nome ali e pesquisar no Google, que muitas vezes você vai achar várias informações sobre essa pessoa. E o ponto mais essencial aqui, você tem que pôr o nome dessa pessoa e põe ao lado no Google: corrupção. Se você achar alguma coisa relacionada à corrupção ligado a essa empresa que você quer investir, descarte, que também é um risco desnecessário você investir em alguma empresa que tem ligação com esquemas de corrupção, que vai que explode aí algum esquema com a sua empresa e as ações vão lá e despencam. Então isso você tem que tomar cuidado também. Então também às vezes é legal, além de você ver a corrupção, né, dar uma lida sobre quem é o CEO da empresa, por exemplo, qual faculdade ele fez, onde ele já trabalhou, que isso também é muito interessante para você entender quem vai tocar o negócio e se você já confia nessa pessoa ou não tanto, caso ela tenha aí um histórico de se envolver com esquemas de corrupção, certo? Outro ponto que é interessante também você saber é pelo lado do consumidor. Então busque analisar empresas também que você já conhece como consumidor, empresas que você já consome, que você gosta de consumir, porque às vezes você como consumidor consegue ver uma coisa que analistas não conseguem ver, porque às vezes você gosta mais de consumir um produto de uma empresa, vê que o produto ou serviço é muito melhor do que as das concorrentes. Isso já diz aí uma coisa muito interessante sobre a empresa e que é essencial para investir em empresas vencedoras a longo prazo, que é a vantagem competitiva. Vantagem competitiva é um nome bonito para vantagens em relação ao concorrente. Então ter um produto ou um serviço melhor já é uma vantagem competitiva. Oferecer um melhor custo-benefício nesse produto também é uma vantagem competitiva. Então você como consumidor consegue notar diversas vantagens competitivas que às vezes um analista, um profissional de investimentos não consegue notar. Então também sempre fique atento a notar se essa empresa tem vantagens competitivas ou não, que a longo prazo, que nem diz no livro Warren Buffett Análise de Balanços, que está aqui no meu cenário, o Warren Buffett fala lá que as empresas que vão trazer mais retornos para os sócios a longo prazo são as que possuem vantagens competitivas. Dito isso, vamos aqui para a segunda parte da nossa análise, que são os indicadores fundamentalistas. Antes da gente ir para os indicadores fundamentalistas, eu tenho um aviso rapidinho aqui para você. Do dia 24 ao dia 27 de maio, vai rolar lá no meu Instagram um desafio Saindo da Inércia. Um desafio, uma série de lives, né, de 4 lives, onde eu vou lhe falar o que você deve fazer para começar a investir do zero e também ensinamentos que eu considero essencial para todo investidor iniciante, intermediário. Precisa saber que eu aprendi lendo livros, em mais de 2 anos aí, aprendendo sobre investimentos, seja aqui na internet. Então eu vou passar de fato boa parte do meu conhecimento nesse desafio lá, que vai ser 100% gratuito. O link para você se inscrever nele, entrar no nosso canal do Telegram, que lá eu vou dar os avisos e conteúdo exclusivo sobre o desafio para quem está no Telegram, tá aqui na descrição, corre lá e se inscreve que é de graça. Bem, falando aqui dos indicadores fundamentalistas, o que é isso? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, mas é bem simples. Toda empresa tem números, né? Então toda empresa dá um resultado. A empresa faturou tanto, uma empresa lucrou tanto. E isso já são aí indicadores fundamentalistas. Então esses são números, né, da empresa ali que formam os indicadores fundamentalistas. Então o que são esses indicadores fundamentalistas? Como diz no nome, indicadores indica alguma coisa, fundamentalistas, dos fundamentos da empresa. Mas bem, então os indicadores fundamentalistas nos indicam a qualidade dos fundamentos dessa empresa. Se eles têm uma lucratividade boa, se o endividamento dessa empresa é muito alto ou muito baixo, até porque o endividamento, em minha opinião, é um dos pontos mais importantes para você olhar. Porque você concorda comigo que uma empresa que não tem dívida não vai quebrar, porque uma empresa quebra por quê? Geralmente, né, na maior parte dos casos, por insolvência, não consegue pagar suas dívidas e é decretada a falência. Então empresas com endividamento baixo têm baixo risco de falir e tendem a ser boas para o longo prazo. Então, aqui de indicadores fundamentalistas, além desse de lucratividade, temos também de rentabilidade da empresa, de múltiplos, e a gente vai ver isso agora no site de indicadores aqui, que ao invés de você calcular tudo isso na mão, de ver todos esses números em lugares mais complicados, como no site da própria empresa, existem alguns sites que já agrupam todos esses números em um só. Como destaque, os que eu mais gosto de usar são o Status Invest e o TC Matrix, ou então o TC Matrix em português, que inclusive eu fiz já um vídeo com o Felipe Pontes, que é um dos diretores da TC School, né, que a TC Matrix é um braço
da empresa lá do Traders Club. Então assista aqui também depois desse vídeo, que foi um vídeo muito legal que eu gravei com o Felipe lá em São Paulo. Mas bem, esses dois sites são muito legais. O TC Matrix é mais para quem é mais avançado. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como eu faço no Status Invest para ficar mais fácil para vocês entenderem, e também que mais na frente a gente consegue comparar essa empresa que a gente vai ver com as concorrentes do setor, certo? Então vamos aqui para a tela do computador para o Status Invest. Bem, pessoal, então já estou aqui na tela do Status Invest, né, o site por onde a gente vai analisar os números das ações, né? Então aqui vamos escolher uma ação, né? Aqui eu vou pegar a Localiza, que é uma empresa que tem mais de ela não é sozinha do setor na bolsa, então tem a Localiza, tem a própria Unidas aqui, Locamérica, que já está aparecendo aqui nas maiores baixas de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo do Ibovespa. Tem também a Movida, então vamos escolher aqui a Localiza, né? Vale só que é bom você ver aqui a Localiza depois de você ter dado uma lida no RI dela, certo? Então bota no Google, Localiza RI, isso aqui eu tô dando um exemplo, você pode analisar, sei lá, Ambev, qualquer uma, mas segue o passo a passo certinho. Então aqui a gente já tem os dados da Localiza, né? A cotação da ação aqui está custando R$ 58,94. Aqui a gente já tem um indicador que é bom a gente olhar. Temos aqui o Dividend Yield. O Dividend Yield é um indicador que nos fala o retorno que essa ação deu em dividendos. Como assim? Esse Dividend Yield aqui basicamente é o retorno disso que isso aqui nos deu em dividendos. Então, o que um acionista teria ganho em dividendos nos últimos 12 meses se ele tivesse com a ação, seria 62% do preço atual, que no caso foram 36 centavos, certo? Então esse dividend yield aqui é interessante, que às vezes você pode notar. Pode ser uma empresa que paga dividendos melhores, que pode ter uma constância maior no pagamento de dividendos, ou então você vai ser uma empresa que tende a ter um crescimento mais arrojado nos próximos anos, que é um pouco do caso da Localiza também. Vocês já vão entender um pouco mais o porquê. Então aqui a gente tem o tipo da ação, né? Ação ordinária, tem aqui a liquidez média na bolsa, negociação de 294 milhões. Isso aqui é bom você olhar também, que às vezes uma empresa vai ter pouquíssima liquidez, e se esse número aqui é menor que 1 milhão, talvez também é bom você descartar uma opção que tem a liquidez menor que 1 milhão, porque pode acabar tendo um risco da ação ser pouco negociada. Então é melhor você não investir em ações que tenham uma liquidez menor que R$ 1 milhão por dia na bolsa. Chegando aqui de fato à mágica, né, aos indicadores fundamentalistas, temos aqui, né, os 3, na realidade 4 aqui, não, no caso no Status Invest tem 5, no caso, mas enfim. Primeiro temos os indicadores de valuation aqui, que o Status Invest chama, que é os múltiplos que eu falei. O múltiplo nada mais é, como diz no nome, é os múltiplos que a empresa estão sendo negociadas. Como assim, Matheus? Aqui é um dos principais múltiplos, é o PL, que é o preço sobre lucro. Então significa que o resultado do PL é quantas vezes o lucro dessa empresa ela está valendo na bolsa. Então, ou seja, o múltiplo do lucro que essa empresa está custando. Então aqui a Localiza, né, está sendo negociada na bolsa a 34 vezes o lucro dela. Então, no caso, se a empresa fosse querer se recomprar, ela demoraria aí 34 anos para conseguir se recomprar só com lucro, considerando que ela fosse ter o mesmo lucro aí para sempre, certo? Então isso aqui é mais ou menos o sentido. Então aqui a gente também tem outros múltiplos. Temos o preço sobre o valor patrimonial, que é em relação ao patrimônio líquido da empresa, que já eu vou explicar o que é, que tem aqui no Status Invest também esse dado. E aqui a gente tem outros múltiplos também, em relação ao lucro operacional, que também chamamos de EBIT, aqui no mundo dos investimentos. Então, assim, no geral, os múltiplos são interessantes para você saber se essa empresa pode estar com uma precificação alta ou baixa. Eu não vou falar aqui que, por exemplo, uma empresa com PL abaixo de 30 é boa e acima de 30 é ruim. Por exemplo, isso não existe. Vai depender das demais ações do setor, que é o que a gente vai fazer aqui comparando essa ação com as demais, certo? Então é basicamente isso. Nunca olhe só esse múltiplo sozinho e diga se a ação está cara ou barata. Sempre compare com as demais do setor, que é o que a gente vai fazer um pouco mais pra frente. Então, indo aqui para as margens, né? A margem é um indicador que já é mais da boca do povo. Muita gente conhece a margem, né? As famosas margens de lucro. Então, todo mundo que já vendeu alguma coisa sabe o que é margem. Aqui no mundo das empresas da bolsa existem 4 tipos de margem. Primeira margem é a margem bruta, que é basicamente excluindo um custo. Então, sei lá, se você vai vender esse fone aqui, você tem uma loja que vende esse fone, e esse fone lhe custou R$100, você vendeu a 200, automaticamente sua margem bruta é 50%. Então, essa margem bruta aqui é só excluindo os custos da empresa. Essa margem bruta eu geralmente
falo que a empresa é boa quando tem uma margem bruta maior que 30%, que 40% já é um nível legal de margem bruta. Abaixo de 20% talvez não seja uma empresa que tem uma eficiência no custo tão boa assim, mas depende do setor. No varejo, por exemplo, é mais aceitável uma margem bruta menor que 20%. Mas continuando aqui, a margem EBITDA é em relação ao lucro operacional antes da depreciação e da amortização dessa empresa. O que é depreciação? A depreciação também é um dado interessante que, por exemplo, carros são considerados ativos dessa empresa. Então, ativo da empresa, já explicando aqui, é tudo que pode se transformar em dinheiro para a empresa. Então, um carro, mesmo ele indo se depreciando ao longo do tempo, então, por exemplo, se você comprou um carro de 100 mil reais hoje, daqui a 5 anos ele não vai custar os mesmos 100 mil. Primeiro, porque está usado, e segundo, que o modelo vai ficando antigo. Então, a perda do preço desse carro é o que a gente chama de depreciação. A depreciação do preço dos ativos. Então, isso ocorre às vezes com imóveis, com carros. Então, a margem EBITDA considera isso. O EBIT aqui também é importante explicar, é o lucro operacional. Então é aqui o lucro que a empresa, o que sobra para empresas tirando os custos, e aqui despesa. Despesa entra salário, custo com outros serviços que a empresa teve, marketing. Então aqui a margem EBITDA considera o EBIT, só que eles somam com a depreciação ainda. Eles não consideram essa queda aí no valor dos ativos. Então aqui a gente tem a margem EBIT, que é o que a gente chama de margem operacional, e que é uma das margens que eu mais gosto de olhar, que as minhas três favoritas são, eu não gosto muito da margem EBITDA, eu prefiro usar EBIT e a margem líquida. E como eu já falei, a margem líquida é de fato aqui o que vai sobrar no fim do dia para a empresa. Então, essa margem líquida aqui, se passa de 10%, eu já considero um número bom, que o lucro líquido é de fato ali o último, o que vai ir direto para o caixa da empresa, certo? Então aqui, dito os indicadores de eficiência, que é interessante você olhar aqui, como eu falei, margem bruta acima de 30%, 40% e margem líquida acima de 10%. Temos aqui os indicadores de endividamento. Aqui em relação ao endividamento, antes de eu explicar aqui uma coisa que é bom a gente saber, ó. Primeiro ponto, aqui vamos explicar agora termos mais técnicos. Primeiro ponto é dívida bruta. Dívida bruta nada mais é do que a dívida total que a empresa tem. Então, se a Localiza foi lá no banco, aqui no caso a dívida bruta dela é de 10 bilhões de reais. Então a Localiza tem um endividamento total com bancos de 10 bilhões de reais, é a dívida dela. Porém, a Localiza tem um caixa, né, o que ela tem dinheiro disponível ali na conta do banco, de 3 bilhões de reais. Então, para analisar o endividamento, a gente usa a dívida líquida, que é o que a empresa tem que conseguir ainda para pagar. Porque hoje a empresa poderia, por exemplo, já pagar 3 bilhões de reais dessa dívida. Então o que a gente vai usar aqui é a dívida líquida, que é o que de fato a empresa vai ter que conseguir ainda para pagar essa dívida, certo? Então aqui a gente usa a dívida líquida, e como comparação dos indicadores que se usa é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido a gente pode assimilar, como diz o próprio nome, é o patrimônio da empresa. Então o patrimônio líquido, se o cálculo, ele é feito pela diferença dos ativos e dos passivos da empresa. Ativo, como eu falei, é tudo que pode se transformar em dinheiro. Então, primeiramente o estoque da empresa, o caixa que a empresa tem, que já é dinheiro, conta também. Contas que a empresa ainda vai receber, então, por exemplo, alguém que pagou parcelado, a empresa ainda vai receber isso. Então, contas a receber também. Aí entra ativos como carros, imóveis que podem ser vendidos e se transformar em dinheiro. Já os passivos são o que pode tirar dinheiro da empresa. Então, contas que ela tem que pagar, impostos que ela ainda vai pagar, né, juros das dívidas. Então, tudo isso entra como passivo. E a diferença do ativo e do passivo vai dar aqui esse patrimônio líquido, certo? Então, aqui, quanto maior o patrimônio líquido, melhor para a empresa. E o que eu acho legal é ter um patrimônio líquido positivo, né? Então, se a empresa tem patrimônio líquido negativo, pode descartar ela da sua análise, porque não é bom. Ela tende a ter que pagar mais contas do que ela vai ter de dinheiro. Então, isso já não é interessante, você ter uma empresa com patrimônio líquido negativo, certo? Outro conceito aqui é o ativo circulante. Ativo circulante é o mesmo conceito de ativo, porém esse circulante é o que pode se transformar em dinheiro para a empresa em até 12 meses. Então, caixa é ativo circulante, que já tem lá na conta do banco dela. Deixa eu ver o que mais. Contas a receber em até um ano também conta isso aqui. Então, de conceitos gerais, é isso, certo? O que você tem que saber aqui antes a gente partir para um endividamento da empresa. Aqui no endividamento existem três principais indicadores. Dívida líquida sobre PL, que o PL é a sigla de patrimônio líquido. Então, aquela dívida líquida sobre patrimônio líquido, na Localiza, é de 1,07.
não é ruim, porém eu busco sempre que esse número aqui seja menor do que 1. Quanto menor esse número, melhor, que significa que mais controlado são as dívidas da empresa, certo? Então, esse número de 1,07 não está ruim, mas por mim, menor que 1 já está ótimo. Outro indicador aqui é a dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre EBIT. Aqui você pode usar o que você quiser, escolha se você quer considerar a depreciação dos ativos ou não, mas no geral, aqui como o EBITDA sempre vai ser um número maior que o EBIT, pessoal, aqui você tem que considerar uma dívida líquida, pelo menos eu gosto de ter empresas que têm uma dívida líquida menor do que 3. E dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3, e para mim é ótimo a empresa ter essa dívida líquida sobre EBITDA menor do que 2. Mesma coisa ocorre com a dívida líquida sobre EBIT, porém aqui eu considero uma margem um pouquinho maior, então aqui eu geralmente considero um número menor do que 3,5. Aqui o que a gente pode ver, os números aqui se aproximam muito dos meus filtros, então aqui a dívida líquida sobre EBITDA é 2,6, né? Então isso se aproxima um pouco. Porém, uma coisa que a gente tem que entender é que uma característica do setor de locação de carros, né, é que eles têm endividamento muito alto. Então essa dívida que é o normal e para mim está dentro do tolerável ali, que é ter uma dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3. Um ponto que é interessante do Status Invest é que você consegue ver o gráfico aqui. Então, a gente pode ver que desde 2019 essa dívida líquida sobre EBITDA vem caindo, o que é muito bom para a empresa, né? Sempre ter esse nível de endividamento caindo. Então, para mim, aqui está um ponto relativamente positivo para a Localiza. E aqui, por último, chegamos nesses indicadores de rentabilidade, que é o ROI, o ROA e o ROIC. Aqui, né, o ROI, basicamente, o que é essa rentabilidade? É basicamente saber como é que está o lucro da empresa em relação a números maiores. Então o ROI significa o retorno sobre patrimônio líquido. Ele divide o lucro líquido, como vocês podem ver aí na tela, o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Então ele quer saber em um ano qual é o retorno do lucro pelo patrimônio líquido, que a gente considera o patrimônio da empresa, o patrimônio dos acionistas. Então quanto maior esse número, melhor, que significa que a empresa é mais rentável para o sócio e tende a trazer um retorno maior ao longo prazo. Então quanto maior esse ROI, melhor, que significa que a empresa tem um nível de lucratividade bem confortável em relação ao patrimônio líquido dela. Então, quanto maior esse número, lembre-se que é melhor. E aqui o ROI, que é em relação ao capital investido, aqui tem uma diferençazinha do ROI, é bem parecido. Porém, o ROI que considera o patrimônio líquido junto à dívida e, por considerar a dívida, ele também usa o EBIT, que é o lucro operacional, pessoal, não considera ainda o pagamento de juros. Então aqui o ROIC também é um indicador bem legal para você se usar, mas o melhor disparado para você usar é o ROI. O ROA aqui, pessoal, tem uma particularidade. O ROA é o retorno pelos ativos. Porém, eu não gosto que uma empresa tenha um ROA acima de 6, de 7%, começa a ser muito alto. Por quê? Pensa comigo, se a empresa tem muitos ativos, isso significa que é difícil de uma concorrente chegar até essa empresa e competir com ela de igual para igual. Porque se a empresa, sei lá, aqui no caso da Localiza, eles têm o quê? 20 bilhões de reais em ativos. Então, se a empresa tem um retorno do lucro muito alto pelos ativos, pode significar duas coisas. Ou essa empresa não tem um nível interessante de ativos, ou então essa empresa não tem uma lucratividade boa. Mas na maior parte das vezes significa que essa empresa tem níveis baixos de ativos. Ou seja, sempre fique atento também, não se apaixone por empresas com retorno sobre os ativos alto. Sempre prefira que o ROI aqui, esse retorno sobre o patrimônio líquido, que seja alto. Esse ROI aqui pode ser baixo e eu acho bom quando a empresa tem um ROI alto, porém um ROA baixo, certo? Então, basicamente são esses os indicadores. Aqui a gente também tem outros que são o CAGR. O CAGR é bem mais simples. Só nos diz qual foi a média de crescimento anual, que do caso da receita e do lucro. Receita é o que a empresa vendeu. Então, aqui no caso Localiza é sensacional, de 21%. Isso pode nos dizer que, ao longo do tempo, a Localiza pode ter uma tendência de crescimento alta aí, que nem vem tendo nos últimos 5 anos. Então, se esse número aqui é alto, significa que é uma empresa que pode crescer muito, mas se é um número mais baixo, tenha em mente que talvez não seja uma empresa que vai valorizar muito. Bem, então aqui chegamos na nossa última parte, que é de comparar as ações. Então aqui, no caso do Status Invest, você clica aqui nesse botão comparar e vem para essa tela. Aqui ele já sugere, né, as empresas do setor para você comparar. Então você coloca aqui, no caso eu vou pôr Movida e Locamérica, que é a Unidas. Você só faz isso e coloca comparar. E aí vai abrir essa aba aqui e vai dar as medalhinhas aqui. Então vai nos listar qual em ordem aqui
quais são as que têm os melhores indicadores. Então você vai ter que ir analisando aqui, ponto a ponto, e você vai ver, essa minha empresa que eu estou analisando tem os melhores indicadores, né? Tem mais medalhinhas de ouro do que de bronze, por exemplo. Então, quanto mais conquistas, pode falar assim, a empresa tiver, quanto melhores esses indicadores forem, melhor para o negócio. Então, é bom você estudar aqui para ver se às vezes a empresa tem uma particularidade, se é por conta aí de algo da empresa, então é por conta do setor, então sempre faz essa comparação, certo? Então são essas as minhas dicas para você fazer uma análise fundamentalista de qualquer empresa da bolsa. Bem, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso vai me ajudar muito aqui a continuar trazendo esse conteúdo para você. E o YouTube também vai começar a lhe entregar muito mais o conteúdo que eu posto aqui no canal 2 vezes por semana. E além disso, também lembre-se de se inscrever lá no nosso desafio Saindo da Inércia, que vai acontecer no dia 24 de maio até o dia 27. Então, foi esse o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!